Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Fala galera, começando aqui mais uma edição do podcast e programa da Rádio Mix. Sabe aquela música? A gente conversou, essa é uma edição especial, a gente conversou com o Dan Reynolds, vocalista e líder do Imagine Dragons. A gente falou sobre várias coisas com o Dan. Conversamos principalmente sobre o Wrecked, a música nova, mas a gente também falou sobre forma de compor, melodias, família. A gente teve uma conversa muito legal com ele e ele falou abertamente sobre as questões que foram importantes na composição de Wrecked, de Follow You também. E para começar nosso papo sobre Wrecked, que é uma música que fala de um momento muito difícil da vida do Dan, que foi a perda da cunhada, a pergunta foi se, de certa forma, a composição da música ajudou ele na cura desta ferida. Vamos lá. Yeah, certainly. I mean, I think when I wrote the song, I wasn't even writing it. You know, I write a lot. I write almost every day. I've done that since I was 12. And a lot of times when I'm writing, it's not for Imagine Dragons. I'm writing just for myself. And the majority of the songs I write are never heard, are never released. You know, I've released maybe 5% of the music that I've created. Maybe that much. I don't even know. Because I've written thousands of songs at this point that I have just on drives and computer. But that song in particular, I really was just voicing my opinions and my emotions. I have a hard time. I bottle things up and I have a really hard time facing my feelings and putting it into words. But music has always been the way for me to express that. And it's very cathartic for me. So when I wrote that song, I was just writing it for me. I didn't ever think that it would be on the Dragons record, but when it came time for the record, it felt important. And it felt like something that maybe a lot of people could use. And so, yeah, that was, but I didn't at the time know that it was going to be a song for Imagine Dragons. Bom, ele disse que sim, ajudou. Ele falou que escreve muito e faz isso quase todos os dias desde que ele tem 12 anos de idade. E muitas vezes, quando ele escreve, não é nem para Imagine Dragons, é para si próprio. E a maioria das músicas que ele escreveu nunca nem foram lançadas. Ele talvez tenha lançado 5% das músicas que criou, se tanto. E tá tudo armazenado em drives. Ele falou que no caso específico de Wrecked, ele estava dando voz à sua opinião e emoções. Diz que passou por tempos bem difíceis, encarando seus sentimentos, colocando tudo em palavras. A música sempre foi para ele um caminho para expressar isso. Então quando ele fez a música, quando ele fez o Wrecked, ele escreveu para si próprio e nem pensou que fosse parar em um álbum do Imagine Dragons. O mais importante para ele é sentir que seja algo que várias pessoas possam usar. Na hora que criou a música, ele realmente não imaginou que pudesse ser uma música do Imagine Dragons. Então a gente aproveitou aqui e perguntou o seguinte, já que as formas de compor podem variar de uma música para outra, no caso de Wrecked, com toda a história que a música carrega, a letra veio antes da melodia ou vieram juntas? The lyrics always come with the melody. I can't really say whether it's the same time, but I'll usually have like a soundscape that's inspired. I start with music first, and I create kind of a chord progression or a feeling or a rhythm or just a pad or just some sort of sonic value that inspires me and helps me to emote what I'm feeling. And then once I have that laid out, then the words kind of come at the same time as the melody. It's like days pass by and my eyes they dry, and I'm kind of writing it as I go with the melody. So it's kind of at the same time, I guess. Então, vocês ouviram aí, ele falou que a letra sempre vem com a melodia. Ele não consegue dizer se ali é no mesmo momento, mas ele começa com a música e daí ele desenvolve um ritmo, um padrão, tipo um valor sonoro que inspira e ajuda ele a encontrar o ponto daquilo que está sentindo. Uma vez que ele tem isso, a letra vem meio que ao mesmo tempo que a melodia. Então, já que ele comentou que a letra vem meio que no mesmo tempo que a melodia, a gente perguntou se ele se lembra por onde ele começou essa letra. Vamos ouvir. Yeah, I mean, I started right at the beginning. I usually start right from the top, and it's like writing a story almost, like writing a paragraph or a sentence. It's left to right for me. I mean, there are some times where I have a chorus idea and I'll sit down and I'll say, you know, maybe there's been a time where I'll sit down and say,
I'm a wreck without you here, and then build backwards. But with this song, I started at the verse. It started with days pass by in my eyes. Just the way that you hear it is the way that it was written. Ele disse que lembra assim, que começou pelo início mesmo. Falou que normalmente ele começa as letras pela parte inicial. E aí daí ele vai contando a história, escrevendo os próximos parágrafos. Disse que às vezes ele tem uma ideia de refrão, e aí ele vai lá e desenvolve a partir do refrão, meio que ao inverso. Mas o Wrecked, ele começou com o primeiro verso. A ordem que a gente ouve é a ordem que ela foi escrita. Tá, e a gente quis saber o seguinte, como foi quando ele mostrou essa música pro irmão dele, com todo o drama que a gente sabe que eles passaram juntos. Vamos ouvir. It was very emotional. It was in the room at the time when she passed. It was only me, my brother, and her dad was in the room when she passed away. Nobody thought she was going to pass. I was playing a show in Texas at the hospital, and after the show, I went to the hospital that night, and she just had a surgery and it just didn't go well. So I stayed the night there with my brother, and then she passed away the next morning when we were in the room with her. And then I sat with my brother as he, called their 7 kids and told them that their mom had passed away. It was a really, really hard and heavy moment. Yeah. Então ele disse que foi um momento muito emotivo, mas ele focou a resposta em contar como tudo aconteceu. Ele disse que quando a cunhada faleceu, apenas ele, o irmão e o pai estavam no quarto. Ninguém ali imaginava que ela fosse falecer. Ele fez um show no Texas e depois foi até o hospital. Ela havia feito uma cirurgia, então tinha todo aquele clima de atenção. Então ele passou a noite no hospital com o irmão e ela faleceu na manhã seguinte. Ele estava no quarto. Então quando o irmão ligou e avisou os 7 filhos deles que a mãe havia morrido, foi um momento muito, muito difícil para eles. E o Wrecked veio com um lyric video. Então a gente quis saber do Dan se ele teve uma participação na criação desse lyric video, ainda mais considerando que é uma letra tão pessoal e emotiva. Vamos lá. No, the lyric video, we worked with the same artist that we worked with the Birds music video on. I really, really love their work. And they interpreted it as in their own way and put it to that beautiful story at sea. But we actually have been working on it. That's the lyric video. And then the music, it's a pseudo lyric video because it doesn't have all lyrics. It's just more of a place, something that we wanted fans to have a visual when they heard the song for the first time, but we filmed a music video for it that's going to come out here in the next week or so. Então ele falou que ele não participou da elaboração, da criação do lyric video. Eles convidaram o mesmo artista que criou o vídeo de Birds, que é uma animação super bonita, e esse artista interpretou a letra de Wrecked da sua própria maneira e criou aquela história super linda. Ele falou que o lyric video é mais para os fãs terem algo visual enquanto eles ouvem a música pela primeira vez, até porque eles acabaram de lançar o videoclipe oficial, super bonito, uma direção de arte caprichadíssima, e no final tem a cunhada dele, a voz da cunhada dele, aparece no final dizendo que quando as provações chegam, que é realmente importante, fica bastante claro. Então vale a pena dar uma conferida nesse vídeo lindo de Wrecked. Então agora a gente quer saber do Dan o seguinte: as músicas novas do Imagine Dragons parecem as letras muito mais direto ao ponto, muito mais claras do que eram as músicas do começo da carreira do Imagine Dragons. Radioactive é uma música que fala, não explicitamente, mas sobre depressão. Thunder tem também as suas metáforas, enfim. Então a pergunta foi a seguinte: se ele realmente está escrevendo diferente agora, se ele está indo mais direto ao ponto neste momento da carreira. Vamos ouvir. No, yeah, that has been something I really tried to do differently on this record, especially. I think when I started writing as a young artist, I was more metaphorical out of fear. Before Imagine Dragons was what it is today, it was just me writing music and playing it for family sometimes. And when I played those songs for family, I didn't want them to know what I was talking about all the time because, I didn't want them to worry about me, or I didn't want them to think, is he losing his faith or whatever I was writing about. So that carried on into the early part of my career where I still, I didn't want to tell people I was depressed and that took me a while to confront. And I didn't want to talk about,
physical ailments or religious grief and guilt. Like, I didn't want to talk about those things openly. But as I get older, vulnerability and honesty is everything, especially in art. So I've kind of tried to embrace more of a literal writing style where I'm not hiding behind things. I mean, I think there's a way to be poetic still, but and that's important to a degree, but what's most important is that people understand and feel something when they're listening and relate to it. And I think in order to do that, it's good to be less metaphorical. At least I found that. Então, ele disse que realmente está tentando fazer algo diferente, especialmente neste álbum. Ele comentou que quando ele começou a escrever, ainda quando era um jovem artista, ele era mais metafórico nas letras, mas por medo. Antes do Imagine Dragons ser o que é hoje, ele só escrevia músicas e tocava para a família ali às vezes. E quando ele tocava essas músicas para a família, ele não queria que eles soubessem o tempo todo sobre o que ele estava dizendo, porque ele não queria que eles se preocupassem. Então, se ele estava perdendo a fé dele, ou seja lá o que ele fosse escrever a respeito. Isso acompanhou ele por um tempo no início da carreira. Ele não queria que contar para as pessoas, por exemplo, que ele estava deprimido. E levou um tempo até que ele pudesse confrontar isso. Ele não queria falar sobre as dores físicas dele, ou um luto religioso, culpa. Ele não queria tratar dessas coisas abertamente. Então ele usava mais metáforas mesmo. À medida que ele foi ficando mais velho, que ele foi envelhecendo, ele entendeu que a vulnerabilidade, a honestidade é tudo, especialmente na arte. Então ele meio que abraçou esse estilo mais literal de escrever sem se esconder atrás de nada. Ele disse que mesmo assim, mesmo sendo mais literal, ainda é uma forma de ser poético, e ele acha isso importante. Mas o mais importante é que as pessoas entendam e sintam alguma coisa quando ouvem, e para isso é bom você ser menos metafórico. Então, como a gente comentou com ele aí sobre ser menos metafórico, mais direto, a gente falou sobre isso, tocamos nesse assunto, perguntamos para ele o seguinte: Kurt Cobain, ele dizia que, tem uma frase célebre dele falando que a música vem primeiro e a letra vem depois, a letra é secundária. Então, perguntamos para o Dan o seguinte: o que ele acha disso? A música é mais importante, a letra é secundária? Well, I love Kurt Cobain, and that, growing up on my wall, I had two posters, and one was of Bob Marley and the other was of Kurt Cobain. So I love Kurt, and I think he's one of the best lyricists of our time. I listen to his records still today and am blown away by his lyrics. And he has moments where he uses words just to be, because they're interesting or gross sounding or they're strange, whether it was, Teen Spirit and talking about like libido and whatever it was. So I guess to answer the question, I don't think he meant that in a way where he was saying lyrics don't matter and music matters. I think he was probably saying, I actually don't know what he was saying when he said that, to be honest with you. But I think he's a lyrical genius. So I think they're both important. And I don't personally listen to music that I can't understand what they're saying. So I know some people like that and just want the emotion that they feel, but that's not the music I grew up on. I grew up on Cat Stevens and Paul Simon and Billy Joel and Elton John and Bob Dylan and all these singer-songwriters and the Beatles and the Stones. Like, you can hear every word they say. You know exactly what they're saying, and you know what they're talking about the majority of the time. And if you don't, you just listen a little closer and you can pretty much understand what they're talking about. And I relate to that, and that's the kind of music I try to create. Então ele falou que ama o Kurt Cobain. Falou que quando ele era garoto, ele tinha 2 pôsteres na parede do quarto. Um era do Bob Marley, o outro era do Kurt Cobain. E ele acha o Kurt Cobain um dos melhores escritores do nosso tempo. Ouve os álbuns até hoje e é impactado pelas letras. Ele falou que às vezes nas músicas, nas letras, o Kurt usa as palavras por serem interessantes, ou por terem ali talvez um brilho sonoro, ou até mesmo por serem estranhas, tipo em Teen Spirit, falando sobre fosse lá o que fosse. Ele não acha que o Kurt quis dizer nessa frase, ele não quis dizer como se a letra não importasse. Na verdade ele não sabe o que ele quis dizer, mas considera o Kurt um gênio das letras. E para fechar a resposta, ele disse que tanto letra, aí respondendo a pergunta, né? Tanto letra quanto música são importantes. Que pessoalmente ele não ouve músicas que não consegue entender o que está sendo dito. Ele cresceu ouvindo, ele falou, né? Cat Stevens, Paul Simon, Billy Joel, Elton John, Bob Dylan, Beatles, Stones, de todos esses caras. As letras de todos esses caras, você sabe exatamente o que eles querem dizer.
sabe sobre o que eles estão falando a maior parte do tempo. E caso você não